hoje, com muito prazer, falando ao vivo aqui no Band News FM 2-2, o doutor Daniel. Primeiro, muito obrigado, doutor, por participar com a gente, para a gente falar de um assunto importantíssimo, motivação dos alunos em meio à pandemia. Boa tarde. Boa tarde, Sandro, Gabi, prazer meu estar aqui, 2-3 agora, né? Exatamente. Extremamente necessário. Doutor, a gente tem dados que foram publicados hoje, é mais uma edição de uma pesquisa que o Datafolha tem feito, envolvendo estudantes, familiares e a educação à distância. A gente tem um movimento em boa parte do país, se pensou muito em setembro, São Paulo, por exemplo, só em outubro para frente, o Amazonas voltou. Essa pesquisa ouviu mais de 1.000 alunos de vários lugares do país entre 7 e 15 de julho. Falta de motivação. Mais de 4 em cada 10 alunos disseram que é muito difícil, eles não se sentem motivados nesse momento. É uma sensação de tristeza. Eles atinge, nesse momento, 41% dos alunos. É um número alto, a gente está falando em 4 em cada 10 estudantes, mas é dentro do esperado, 4 meses depois do início da pandemia? Na verdade, eu vou falar, eu acho que 40% tá desmotivado e 60% mentiu, né? 60% deu uma dourada na pílula ali, porque realmente é difícil, né? 4 meses, 5 meses, quase meio ano depois, nessa situação, pandemia, volta, não volta, vê os pais estressados, vê um pai perdendo emprego, enfim, perde alguém da família, é bastante complicado para o jovem lidar com tudo isso. Então, eu sempre digo assim, que isso não significa que eles estejam doentes, tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa, puxa, mas os jovens estão ansiosos, os jovens estão desanimados, já levanta um alerta assim, puxa, será que estão deprimidos? Será que estão com um transtorno de ansiedade? A maioria não. Vamos diferenciar o que é uma reação a tudo isso que está acontecendo, que vai deixar realmente as pessoas mais desanimadas, mais ansiosas, do adoecimento. E acho que a maioria, embora esteja sofrendo de alguma maneira, todos estamos de alguma maneira tocados pelo sofrimento, a maioria não está doente. A minha pergunta era justamente, doutor Daniel, sobre esse ponto. Como é que a gente diferencia quem está doente e quem está tendo uma reação normal a esse momento de tantas transformações e incertezas que a gente atravessa? Essa é a grande pergunta, né, Gabi? Essa é a grande atenção que a gente precisa, porque, enfim, todo mundo vai estar mais ou menos, todo mundo vai estar um pouco abaixo do que estava acostumado, um pouco aquém, né? Um pouco mais angustiado, mais preocupado, mais tenso. Tem gente que está bem, tem gente que está tranquilo, enfim, mas é bem comum, é normal hoje em dia as pessoas não estarem no seu 100%. Agora, como a gente vai saber se esse não estar 100% é estar doente? O principal sinal é quando aquela emoção, quando aquele sentimento, quando aquela sensação começa a atrapalhar a vida da pessoa. Começa a dificultar entrar na aula, começa a dificultar na performance, começa a atrapalhar nos relacionamentos, a pessoa percebe que está exagerando, percebe que não está bem, mas ela não consegue, por conta própria, melhorar, reagir, né? A coisa que saiu do controle dela, sinal de alerta, saiu do controle e está te atrapalhando, vale a pena procurar alguém para conversar. Dentro desses sintomas, talvez, desses pontos que você colocou, doutor, quando eu tenho que, enquanto pai agora, quando eu tenho que falar, não, ali realmente tem um problema, eu tô tentando ajudar, mas tem uma hora que eu também não posso, que eu tenho que deixar chegar um pouquinho acima, eu não sei se consegui me expressar bem, mas assim, tem o alerta da preocupação, ele é normal, mas as reações um pouco exageradas também são normais desse período. Então adianta eu estar o tempo inteiro ali no pé do jovem, do aluno, mesmo se ele está demonstrando algum sintoma, mas não num nível tão preocupante? Passou do ponto, mas ainda está administrável? O passar do ponto, para mim, significa intervir. Né? Passar do ponto está trazendo um problema, está trazendo conflito, está trazendo prejuízo. Essa conta vai chegar lá na frente. Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Você percebe que o sujeito não está normal. Ele está mais irritado, ele está mais briguento, ele está mais enclausurado, ele não está no seu normal.
E aí eu entendo o que você está querendo dizer, imagino que seja assim, bom, a gente tem que ter uma tolerância maior com esses parâmetros de normalidade. Isso é um desafio que eu tenho hoje em dia no meu próprio consultório, Sandro, porque o paciente vem, está tomando remédio, eu sempre vou ajustando o remédio, ajustando o tratamento para que ele fique no melhor possível. E qual é o melhor possível hoje, né? Hoje eu tenho que dar um desconto. Hoje, se o paciente fala assim, olha, eu não estou assim 100%, aí eu penso, bom, ninguém tá, né? Eu tenho que levar essa tolerância maior em conta. Acho que é disso que você estava querendo dizer, né? Exatamente esse ponto. Gabi? Eu ia perguntar o seguinte, doutor Daniel Barros, é possível que haja crianças e adolescentes que não tenham uma reação agora, mas tenham uma espécie de ressaca depois? Então, a volta às aulas, a volta a uma pretensa normalidade, né? Que eu acho que eu odeio essa expressão novo normal, mas quando a gente tentar retomar as coisas mais parecidas com o que elas eram, é possível que aí algumas pessoas tenham reação? Sim, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós, Gabi, Vale para todos. podemos passar por essa experiência, vale para todos, porque é um pouco, pode acontecer um pouco aquela experiência que o ouvinte já teve, né, que é normal, às vezes você está no meio de um problema, e quando você está ali na batalha, na luta, se esforçando, você vai passando ali aos trancos e barrancos, quando a coisa se resolve, que parece que cai a ficha, e aí você fica desanimado, ou aí vem a crise de choro, ou aí vem o cansaço, né? Então é possível que a gente esteja atravessando essa situação de estresse, isso trouxe um desgaste emocional, a gente vai ter uma nova situação de estresse, quando for para voltar para a escola, para o trabalho e etc., e quando esses dois estresses, né, passarem, talvez a gente veja, quer dizer, provavelmente nós veremos mais pessoas adoecendo, mais pessoas não ficando bem, preste atenção, e mais pessoas talvez realmente adoecendo, e aí vale a pena se tratar. Doutor, tem um ponto, só pra gente citar, uma pesquisa do Poder Data, né? Como a gente tá falando aqui, todas essas reações são normais, mas felizmente a gente tem 76% das pessoas dizendo que é muito cedo para retomar as aulas, e aí, claro, a saúde em primeiro lugar. Eu queria continuar nesse trecho da conversa, reações à ressaca, ela vai aparecer, mas para crianças, a gente está falando aqui de alunos, e muitos ouvintes demonstram preocupação, principalmente com crianças menores, que estão numa fase importantíssima de desenvolver aquele lado social, de, junto com os colegas, de aprender um pouco como lidar com o social. E estão em casa agora. Isso é algo que, imagino que vai ser estudado, acompanhado, mas é algo que preocupa. A gente pode ter impactos no desenvolvimento, principalmente desses alunos menores, por causa desse isolamento muito longo? Então, Sandro, esse é um ponto que todo mundo adora falar que é preocupante, mas a verdade é que a gente não sabe. A gente não tem muita experiência, aliás, com essa situação, a gente tem nenhuma experiência, e a gente não tem muitas experiências de isolamentos tão maciços, né, de tantos alunos ao mesmo tempo. A gente sabe que é importante, sim, a gente sabe que é importante, mas essas crianças, elas não estão privadas, elas não estão absolutamente isoladas, né, elas estão se relacionando com o pai, com o irmão, com o primo, elas estão mantendo algum tipo de relacionamento, elas não estão tendo aqueles filmes, né, fechadas num quarto sem nenhuma interação humana. Ah, mas não faz diferença, tá lá no parquinho, brigando com o moleque, disputando a bola, negociando os brinquedos e tal. Faz, isso é um aprendizado que realmente é importante, mas não dá para dizer que 6 meses, 9 meses, 1 ano vai trazer um prejuízo irremediável. Né? Não dá para dizer que esse déficit desse ano aí que nós tivemos, 2020, vai trazer uma conta para se pagar na vida adulta. Pode até ser que sim. A gente pode até ver em estudos prospectivos lá para frente que as crianças de 5 anos, que tinham 5 anos em 2020, tendem a, sei lá, praticar esportes mais individuais do que coletivos, ou enfim, qualquer coisa que o valha. Mas dizer agora que essas crianças estão mentalmente ou emocionalmente prejudicadas e por isso precisamos voltar é precoce e não é preciso. A gente conversou aqui na Band News FM com o psiquiatra Daniel Barros, colunista da Band News FM. Doutor Daniel, obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Até uma próxima.